bem? Como estão? Todos prontos para continuarmos com o nosso curso Performando em Processos Seletivos Públicos? Conjunto de boas práticas? Vamos dar início à aula 5, Construindo seu quadro horário. Vamos lá? Nesta aula, iremos aprender a montar seu quadro horário de estudo. E temos como objetivo terminar essa aula sabendo montar o próprio quadro horário de estudo. Muitas pessoas se indagam na fase de cogitação de estudar para concurso o seguinte: quantas horas serão necessárias para passar no concurso? Essa pergunta, apesar de ser comum, não tem uma resposta objetiva, clara e única para todo mundo. Isso se deve ao fato de que cada pessoa tem uma história de vida pregressa. Estudou alguns assuntos, teve um melhor entendimento sobre outros. Além disso, as suas condições no momento que está se debruçando sobre essa nova empreitada, esse novo estudo, ele tem uma realidade diferente. Então, não tem como se cravar um número. Você vai ter que estudar X horas. Então, apesar disso, nós temos uma certa noção. No meu tempo que eu convivo nesse ambiente de concurso público, eu pude observar que dificilmente eu vi alguém relatando ou conheci alguém que estudou menos de 1.000 horas para passar num processo seletivo para auditor fiscal, por exemplo. Isso significa que se você estudar 1.000 horas você vai passar? Não. Significa que a média de estudo para passar nesse processo seletivo são 1.000 horas? Não. Significa que eu nunca vi, ou pelo menos eu não lembro, de alguém que tenha estudado menos de 1.000 horas. Esse número, ele é bom apenas para você ter uma noção, uma ordem de grandeza. Tudo bem? Vamos seguir? O ideal para fins de planejamento é utilizar dados médios e não exceções. Então, como já foi falado, as 1.000 horas é apenas uma ideia. Não é incomum, inclusive, ver relatos de pessoas que ocuparam cargos que tiveram os concursos mais complexos, né? Tiveram que ter estudado por volta de 5.000 horas. Tudo bem, 5.000 horas é muito, eu sei. Mas entenda que esse tempo de 5.000 horas foram realizados ao longo de muitos anos. E normalmente essas pessoas estavam ocupando um cargo intermediário. Então, uma parcela desse tempo poderia até ser estudado sem estar ocupando um cargo, mas uma boa parte já estava ocupando, sim, um cargo diferente do almejado. Um cenário possível seria uma pessoa que quer ser juiz e passou para o cargo de analista. Como analista, continuou estudando e aí sim conseguiu lograr êxito no seu objetivo final. Tudo bem, eu sei que você não quer ser aquele que demorou o tempo médio ou passou um pouco mais das horas de estudo. Tem gente que passou com 1.000 horas, eu passei só com 5.000 horas. Tá, tudo bem, acontece. A questão, assim, todo mundo quer ser a exceção positiva. Tá, acontece. Mas se não for com você, tudo bem, mantenha estudando, segue no seu projeto, certo? Vamos lá? Ao se deparar com o relato de um aprovado, veja se a pessoa aborda a rotina dela. Aqui a gente pode fazer um adendo que eu já ressaltei várias vezes nesse curso, que cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa é um indivíduo único, um universo em si mesmo. E tem responsabilidades diferentes. Não é a mesma vida, a mesma vivência, a mesma abordagem para uma pessoa que já está casada, que trabalha e estuda e que tem filhos. Porque a demanda, normalmente, né, a demanda da rotina operacional da família, do dia a dia, é muito maior. Então, o nível de preocupação, de atividades paralelas, elas são muito demandantes. De maneira que é muito diferente a realidade de alguém que não tem filho,
ainda não tem um relacionamento fechado, tem agentes patrocinadores, às vezes os pais, e não trabalha. E aí a dedicação é exclusiva para o objeto de estudo. São cenários completamente diferentes e normalmente têm rendimentos diferentes. Então, quando você escutar um relato, calma, tenha uma parcimônia e entenda se aquele relato se encaixa no seu padrão de vida atual, tudo bem? Porque eu vejo que algumas pessoas elas se sentem mal por ver que outros passaram com 1000 horas em 6 meses, ou 10 meses de estudo, ou um ano de estudo, e você já está há vários anos. Acontece que aquela pessoa, às vezes, tem uma realidade diferente. Vamos lá? Não se apegue demasiadamente no controle do número de horas estudadas. Apesar de ser uma métrica boa para controlar seu avanço, ela sozinha se mostra insuficiente para externalizar o efeito do seu estudo. Isso é bem claro porque vai ser aprovado no processo seletivo aquele que performar na prova, no exame, aquele que atingiu a maior média, acertar mais questões, não aquele que tem contabilizado o maior número de horas. Acontece que há uma correlação fortíssima. Quanto maior o número de horas, há uma tendência a ter uma performance superior. Mas o número de tempo sozinho não resolve. E como um dos nossos objetivos é performar, é potencializar o retorno de cada hora de estudo. Então, a ideia é extrair o máximo de conhecimento a cada hora dedicada. Inclusive, esse nosso curso, tivemos 2 aulas para otimizar. Uma, otimizar o seu corpo, e 2, otimizar ali o seu ambiente de estudo, para diminuir o lapso temporal de estudo e performance, otimizando o processo como um todo. Uma hora de estudo para alguém que está se sentindo bem, concentrado, em um bom ambiente, terá um rendimento muito maior do que aquele que está doente, pensando em outros problemas, localizado em um ambiente que drena sua atenção. Diante disso, a gente pode observar que o resultado do mesmo tempo estudado não será o mesmo. Eu vou pedir licença para vocês para fazer aqui uma leitura desse nosso slide, que ele é um pouco maior, mas é bem esclarecedor. Vamos imaginar que os fatores que diminuem o rendimento de estudo pudessem ser contabilizados e se tornassem um fator multiplicativo do número de horas, que daremos o nome de fator de correção. Isto é, quanto mais fatores negativos para o resultado final, menor será o coeficiente multiplicativo. Tudo bem, para alguns, nesse momento, ficou um pouco obscuro a informação. Eu peço calma. Vamos ler o exemplo como um todo e depois, se precisar, retorne, leia o slide, leia a tabela e veja o vídeo novamente. Caso persista a dúvida, pode entrar em contato que iremos esclarecer eventuais pontos obscuros. Vamos seguir? Exemplificando. Temos 2 indivíduos, o X e o Y, que se encontram em cenários diferentes. Vamos ver como o indivíduo X estava? O indivíduo X era um jovem solteiro, sem filhos e que se dedica exclusivamente ao estudo. Esse é o cenário do X. Sendo que ele está enfrentando problemas graves de conflito familiar. Mantém um ritmo de poucas horas de sono. Está em dúvida quanto ao que realmente deseja para a sua vida. E ele oscila em estudar e acompanhar aplicativos, tanto de redes sociais quanto de transmissão de mensagens instantâneas. Ok. O segundo indivíduo é uma mãe casada com um filho pequeno de 2 anos e que ainda mantém um ritmo de trabalhar e estudar.
Ela mantém um ambiente estável o máximo possível e consegue se dedicar 3 horas para o estudo por dia. Mas tem certeza que esse projeto irá proporcionar um futuro melhor para a família. Aqui temos uma tabela teórica a respeito do tempo de estudo e o rendimento real de cada um das pessoas que criamos aqui, por exemplo. Na primeira linha aqui temos as informações do indivíduo X. Ele estudou 5 horas, sendo que tem um fator de correção de 0,6, o que totaliza um rendimento real de 3 horas de estudo. Esse ponto aqui de fator multiplicativo do fator de correção, ele se refere à ideia de que a concentração, a qualidade daquela hora de estudo não está na melhor maneira, não é o melhor cenário possível. Logo, ele não obtém o rendimento real total do tempo dedicado, e sim apenas 60% do tempo. Por isso, pegamos o tempo de estudo total, multiplicamos pelo fator de correção e obtivemos aqui o rendimento real. Na segunda linha, temos o nosso indivíduo hipotético Y. Ela estudou 3 horas com o fator de correção 1, em tese com o rendimento integral do tempo de estudo, obtendo um rendimento real de 3 horas. Veja que o indivíduo X reservou 5 horas de um dia para estudar, sendo que ele está passando por conflitos internos. Sua atenção não está focada na atividade realizada. Então, sua atenção de formação é equivalente a alguém que apresenta menos horas disponíveis, mas, em compensação, está concentrado na atividade. Todos chegaram nas 3 horas iguais. Esse exemplo dado é teórico, e eu peço que não se atenha a números exatos. O interessante é entender o conceito, a ideia. O tempo de estudo, por si só, não consegue fornecer elementos suficientes para ditar qual o resultado final sobre a performance na execução do seu concurso, do seu exame, do seu processo seletivo. Esse entendimento é extremamente importante para desmistificar a história de que só tem chance de passar em concurso aquela pessoa que está com dedicação integral ao processo seletivo, à preparação. Aqueles que têm patrocinadores do seu estilo de vida. Mesmo que você não tenha horas disponíveis para estudo, poderá ter um resultado satisfatório, ou seja, a aprovação. Claro que a gente não pode se abster de dizer que aquelas pessoas que estão completamente concentradas, já otimizaram de toda maneira possível, estão dedicadas integralmente, têm sim uma tendência a ter um resultado rápido e de alto rendimento. Tudo bem. O que eu quero passar aqui nesse momento não é isso. O que eu quero passar é, mesmo que você não esteja nas condições ideais, se você otimizar, aquelas poucas horas que você tem à disposição vão ser suficientes. E sim, o resultado almejado vai ser atingido. Tudo bem, pessoal? Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Vamos esclarecer o mais rápido possível. Espero encontrá-las em breve. Até mais.